Eu sou Euclides, eu vou fazer a apresentação do desafio 3, né? A gente tem um desafio para trabalhar com Machine Learning. A ideia aqui é a gente fazer um site de notícias de tecnologia, que ela possa ter só uma descrição da notícia, o título, para que a pessoa olhe e a notícia que ela se interessar, ela clica no link e vai para o site principal da notícia, né? A gente vai carregar os artigos aqui de uma API externa da News Data aqui, né? A gente tem ela aqui, tem toda a documentaçãozinha. E a gente tem que eles vão ser carregados dentro de um SQLite dentro do Python, tá? Então foi desenvolvida a API principal do Machine Learning dentro do Python. A gente também tem o status dos dados, só para a gente poder trabalhar. Então a gente vai ter alguns usuários exemplos, as interações entre eles, né, like e dislike que lideram em alguns artigos, para a gente poder trabalhar com Machine Learning aqui e fazer algumas brincadeiras. A ideia aqui, a gente tem duas soluções. Primeiro, o code start, baseado na ideia de notícias, porque nem sempre que uma pessoa entra dentro do site de notícias, ela vai ter feito o login. Ela está entrando lá pela primeira vez ou não fez o login, né? Eu tenho que ter uma forma de mostrar as notícias para elas e da melhor forma possível, as notícias que possam mais interessar elas no modo geral, né? Que as pessoas estão mais curtindo ou tem uma interação melhor ali com eles. E a gente também tem um filtro baseado em colaboração da matriz de similaridade, né? E a gente vai usar em tudo isso o score da relação entre like e dislike. Beleza? Se a gente vier aqui no código, a gente tem aqui uns modelos, né? A gente vai ter o artigo com algumas informações, o código do artigo, o título, a descrição, aí outros dados aqui e a quantidade de like e dislike. A gente vai ter um usuário, só vamos considerar o e-mail aqui para esse caso, e as interações entre ele, entre o usuário e o artigo, e like e dislike, né? Aqui na página principal, o que nós temos? A gente tem um carregamento dos dados, que a gente pode chamar pela API aqui, ele vai carregar os dados, né? Vai chamar a API principal, estou pegando só os dados de tecnologias do Brasil, né? Ele vai pegar esses dados e gravar dentro de uma base de dados aqui do SQLite, que seria essa aqui, tá? O outro ponto que a gente tem aqui é o start, né? Tá aqui no finalzinho. Ele cria alguns usuários já de exemplos e depois ele vai gerar as interações desse usuário com os artigos que a gente já salvou na base de dados, né? Então são algumas interações de exemplos que a gente vai usar só para poder a gente ter uma ideia de como é que esses algoritmos se comportariam, tá? Aí a gente vindo aqui para os algoritmos, aqui a gente tem algumas outras APIs, algumas coisas que possam ser interessantes para olhar, né? Usuário, artigos e tal. Por exemplo, se a gente vir aqui, ó, eu tenho aqui um usuário que eu consigo ver, né? Que foi gerado. Todos os usuários, se eu quiser dar uma olhadinha. Os artigos, né? Todos os artigos foram carregados na base. E aí um ponto, os artigos eles são os artigos do dia, né? Então a ideia é trazer esses artigos dos dias e fazer um cálculo com eles para que o usuário possa ter uma visão das notícias de tecnologia daquele dia. E aqui a gente tem, por exemplo, as interações do usuário 25. Vamos ver aqui o usuário 23, por exemplo. As interações dele, né, com os artigos. Se ele deu like, se ele deu dislike em alguns. E aqui a gente tem um dos algoritmos já, que eu vou voltar aqui para o código. A gente consegue ver aqui que a gente tem aqui o primeiro, que é o code start, né? A gente chama ele aqui dentro, lá no início. Ele chama aqui, e o que ele faz basicamente? Ele vai pegar as interações desse usuário, a gente vai mandar aqui para uma função que vai trabalhar as métricas dentro dele, né? E aí ele pega ele e agrupa pelos os IDs dos artigos em relação aos likes e dislike, e a gente tem ali a média e a quantidade. E aí depois ele faz apenas um total aqui de like e dislike para a gente poder usar no cálculo do score, que é a informação principal que a gente vai ter para poder classificar os artigos, né? Então ele faz uma subtração entre like e dislike, né? Porque aqui a gente consegue ter uma métrica de um artigo que ele tem X like, mas ele também tem dislike. Então a gente tem um comportamento aqui que, baseado no que o usuário principal pode estar colocando, a gente vai ter uma apresentação melhor para ele dos artigos principais, né?
O log aqui ele coloca só para a gente ter uma suavidade, porque, por exemplo, eu posso ter artigos que ele tem muito mais like e sempre eles vão ser os populares, sempre vão estar sendo os populares ali, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer ter uma suavidade entre like e dislike, para ter certeza que a gente está fazendo uma recomendação o melhor possível para aquele usuário, tá? E aí depois do code start, que o usuário não fez o login, ele apenas entrou na página ali e tal, a gente também tem quando ele coloca o e-mail dele, né? A gente precisa ter algumas recomendações, e é isso que eu consegui fazer aqui, baseado no usuário principal que fez o login, a gente tem algumas recomendações para ele ali, baseado em outros usuários, nas interações de outros usuários, né? E a gente vai montar uma matriz de similaridade. A gente tem aqui ele. Eu coloquei também uma do Clutch, que eu trabalhei ela dentro do Colab do Google, né? Aqui eu tentei rodar na minha máquina, não deu, demorou muito tempo e não trouxe resultado, mas ela tá funcionando também. Aqui ela vai usar um camis, né? E aí ela vai trabalhar com clutch ao invés de uma matriz de similaridade, e que é muito também interessante, né? Que a gente consegue pegar o clutch e ver os artigos que estão naquele clutch e aí recomendar para o usuário baseado nisso. Mas aí eu também deixei aqui, que é o que a gente está usando aqui, é o filtro colaborativo, né? Ele vai trazer as interações do usuário. A gente vai usar as métricas aqui porque o index da nossa matriz de similaridade, ela vai ser o usuário ID. E aí a gente tem as colunas com os artigos e os nossos valores não vai ser só like e dislike. A gente vai usar exatamente o score do code start para poder a gente ter uma suavidade aqui no que a gente quer apresentar para o usuário. A ideia sempre é trazer o melhor artigo possível para aquele usuário da melhor forma, com o melhor cálculo, né? Então, nada melhor do que já usar o score que a gente já calculou. Beleza? E aí depois ele vai montar aqui a matriz de similaridade, né? Vai trazer ela, vai trazer as recomendações de artigos similares para esse usuário, e depois ele vai fazer aqui o cálculo da matriz, né? E vai trazer as recomendações dos artigos principais para esse usuário, de acordo com uma soma ponderada que ele vai fazer ali, que a gente tem aqui, né? E aí ele só pega aqui e vai fazer uma ordenação dos artigos do melhor resultado para o pior, né? Aqui a gente só faz uma limpeza dos artigos que o usuário possivelmente já viu, né? Já deu like, dislike, e a gente traz para ele aqui o resultado dos artigos que são similares a eles, com o melhor resultado possível aqui, baseado no que a gente colocou, né? Vendo aqui para a aplicação, deixa eu for aqui, e aí eu coloquei aqui só para a gente entender. Aqui onde está carregando, né, a API. Eu vou dar um enter aqui na aplicação para entrar. Ó, a gente vê que ele já carregou algumas notícias aqui, né? E essas notícias são o que? São code start. Se a gente vir aqui no terminal, ó, a gente tem os artigos, a gente tem exatamente o que a gente falou, né, das médias, da quantidade, total de interação, aquele cálculo, e a gente tem o score, onde ele já traz aqui do maior para o menor, e é exatamente o que a gente vai mostrar, né, os 20 primeiros resultados, que foi o que eu coloquei lá, 20, né, uma escolha, e dos melhores resultados do dia, né, let's test. E aí se a gente, por exemplo, coloca aqui um usuário exemplo, deixa eu pegar um aqui, entrar, eu vou recarregar a página. Ó, ele já trouxe recomendações baseadas na matriz de similaridade específica para esse usuário 24. E aí isso já é mais interessante, né? Porque a gente já tem exatamente coisas que são mais de interesse desse usuário. Se a gente colocar um outro usuário, sei lá, 100. Vou recarregar a página aqui. Ó, a gente já vê que existe um dinâmico, né? É mais dinâmico aqui porque ele já consegue recomendar baseado no gosto daquele usuário específico. Se eu sair mais ou menos, só para a gente fazer um segundo teste. Ó, trouxe algumas coisas parecidas, então dá a entender que esse usuário tem um pouco de gosto parecido com algum dos outros usuários que a gente viu, mas ele tem algumas coisas que ele interessa mais para ele do que para os outros anteriores, né? Então a gente vê que tem um dinâmico aqui. Aqui ainda não deu para fazer essa interação, mas aqui o usuário consegue ir para o artigo principal que ele quer.
Tá, só para finalizar, a aplicação web ela é um Next.js, né? Simples aqui, bem cheio de gambiarrazinha, mas bem legal para a gente entender lá o que é que ele está acontecendo, né? E aí ele tem algumas APIs dele que vai chamar a API principal nossa, onde está o machine learning aqui, né? Só para a gente ver news. Ó. Por exemplo, aqui vai trazer primeiro o resultado principal lá do usuário, quando o usuário não fez o login, e recomendações quando o usuário fez o login, né? Que é baseada aqui numa dinâmica que eu coloquei aqui exatamente para entender quando o usuário fez ou não o login. Beleza, é isso. Espero que tenha dado para entender um pouco como eu consegui desenvolver essa solução. Muito interessante, principalmente quando eu vi a API aqui acontecendo, aparecendo as notícias realmente. Isso foi muito legal. Ah, tem uma coisa que é legal. Por exemplo, quando eu botei para aparecer essa parte do usuário, né? Eu até deixei aqui os prints para a gente poder dar uma olhadinha do Python, né, o que está acontecendo. Aqui ele mostrou, ó, montou a matriz de similaridade. Aqui a gente consegue ver que ele já trouxe o calcular de similaridade. Aqui ele traz só o... Ele fez um sort, né, para trazer essas recomendações. E aí a gente tem os artigos aqui que realmente foram os que apareceram aqui, né, que eles trouxeram. Bom, é isso. Muito obrigado. Espero que a gente possa continuar aí nos próximos desafios.